Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve a refletir realmente na palavra dele, no que ele quer falar para nós ainda essa manhã, tá certo? A gente vai começar com esse texto, Lucas. Quem tiver a Bíblia pode abrir. Se não trouxe, a gente vai mostrar ali agora, tá certo? Lucas 10, de 38 a 42. Para a gente ver um pouquinho sobre como perseverar na devocional e que grande exemplo a gente teve na nossa vida, que foi o próprio Senhor Jesus. Pode passar. Eu vou ler, tá certo? E vocês acompanham. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Muitas vezes a gente tem esse exemplo, né, em casa, principalmente quem tem mais irmãs. E a gente, só ouvindo mesmo, dependemos totalmente do Senhor para buscar a coisa certa. Pode passar. Aí, a gente precisa saber, a maioria de nós sabe o que é uma devocional, mas pode ser que alguém aqui não saiba, e a gente vai, pelo menos, dizer em algumas poucas palavras. Mas o que é devocional? Bom, seria aquele momento que você separa para estar com Deus, para estar aos pés do Senhor, em oração, em adoração, em louvor, em gratidão, em busca da tua palavra. Só você e Deus. Essa devocional, ela pode também ser feita, e deve, com a família. Então, quando se tem crianças, a Lia tem 7 filhos, a Raquel de 5, então, essa devocional vai ter que levar um tempinho mais. Mas, dependendo da idade de cada criança, quanto mais tempo fica, mais a atenção vai ser tirada. E a gente deve usar mais recursos que possam atrair essa criança a estar presente ali. Mas Deus é quem vai estar dirigindo tudo sempre. Então, esse versículo de João 17:3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, isso é a vida eterna. Então, a gente precisa desse momento com Cristo. Nós, pessoalmente, e isso deve ser passado para os filhos. Eles devem ser acostumados a isso desde pequenos. Pode passar. Em Lucas 15:16 diz o seguinte: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos, e ali orava. Gente, então, na nossa casa vai ter aquele local separado, precisamos ter. É um cantinho, é na rede, é no quintal, é na varanda. A minha irmã, que já é falecida, ela trabalhava muito tempo na UTI, era solteira na época, e ela precisava muito de momento. Ela pegava 6, 7 horas da manhã e já saía à noite. E ela queria interceder pelos pacientes. E houve muitas vezes em que ela corria e o único lugar que ela tinha era o banheiro. E ela se prostrava no chão mesmo, entregando tudo ao Senhor ali, todo o cuidado. E orava, e adorava ao Senhor e intercedia. E muitas vezes, pacientes que estavam em coma de muito tempo, sem nenhuma esperança, voltavam, abriam os olhos e só ela estava acordada. E o Senhor, que não dorme nem dormita, guarda de Israel, estava com ela. E ela ministrava a palavra de salvação àquela pessoa. E em seguida, ele recebia o Senhor e todo o coração se entregava. Não demorava muitas vezes 15 minutos. E o aparelho do coração já mostrava um traço reto. Ele já tinha ido, mas antes disso tinha conhecido o Senhor. Então a gente precisa mesmo desse momento a sós. Nada pode tirar isso da gente. Não devemos, temos muita coisa. Então eu vou dar algumas dicas para vocês
E vocês, eu quero ouvir de vocês, tá certo? Eu preciso aprender junto com vocês. Pode passar. E para que esse devocional, afinal? Às vezes a gente diz, para quê? Não, mas eu vou, sei lá. Muitas vezes, como Lia falou, não, eu vou fazer isso, eu já orei, eu leio a Bíblia, eu já fiz isso. Eu acordava 4:30 da manhã, e não, até 5. Muitas vezes, não, eu quero dar o dízimo do meu tempo ao Senhor. Não é o dízimo, o tempo é todo do Senhor. É todo dele. Nós precisamos administrar conforme a vontade dele, tá certo? Então, alguns objetivos que eu fui tirando e vendo em outros lugares. Nesse devocional, a gente vai aprender a voz do Senhor, a ouvir essa voz. Quando a gente lê, a gente está ouvindo a voz do Senhor. Mas a gente precisa meditar, parar um pouquinho. Tantas vezes a gente ora, e depois sai correndo. A gente precisa ouvir a voz do Senhor, tá certo? Mas a gente precisa tomar cuidado, que não é aquelas coisas que vêm no nosso pensamento. Olha, Deus falou comigo. Cuidado. Deus fala conosco através da sua palavra. Mas Ele vem estar fortalecendo sempre o nosso coração. A gente vai estar sendo fortalecida na fé nesse momento. A gente vai pedir a Deus para melhorar o uso do nosso tempo. A gente vai pedir sabedoria para a gente atentar às nossas condutas do restante do dia. A gente vai pedir direção para cada decisão que a gente tomar. Gente, não tomemos nenhuma decisão, por mais simples que seja. O horário, eu não consigo, assim, fazer a devocional à noite, na cama, não vai dar certo. Eu vou dormir. Às vezes, eu gosto muito de orar com o meu esposo, né? Aí, eu tenho que ter muito cuidado, porque quando ele ora, a voz dele também me faz dormir. Então, eu preciso estar dizendo mesmo, amém. Amém. Louvado seja Deus. Participando da oração. É uma forma da gente também ficar acordada, tá certo? Além de estar concordando com a oração, né? Que foi feita. Outras dicas. A gente pode tornar a nossa devocional mais frutífera. Aquilo que eu falei, gente, a gente tem que pedir a Deus para que Deus toque em nosso coração e veja a área específica. Que a gente pode estar, que Ele vai estar nos chamando para crescer em santidade. Mágoa, muitas vezes tem em nosso coração. A gente pensa que não. Vamos vasculhar lá dentro, tá certo? Pedir ao Senhor que nos mostre, que traga à nossa mente. Se é julgamento que a gente anda fazendo. Se é orgulho, egoísmo, medo. Medo do futuro. Medo do que venha a ser o seu filho. Medo se vai ter o que comer. Incredulidade em meio às dificuldades. É tão comum, né? Na hora que o filho passa naquela angústia... Como eu fiquei com meu filho parado, todo roxo, sem respirar, pálido, parecia não ter, estava naquele momento morto. Mas Deus restaurou a vida dele. Glória a Deus por isso. Então, vamos perguntar ao Senhor, onde que a gente pode crescer, certo? Onde estamos precisando mais? Agora não quer passar mais. Pronto. Procure versículos bíblicos que tratem do assunto. Você pode usar um livro, um artigo de alguém que você conhece. A Lia citou aqui alguns nomes. Raquel, o pastor sempre aqui cita livros. Antigamente, quando eu estava mais ainda imatura, eu digo mais ainda, que a gente está sempre imatura diante do Senhor, mas precisando crescer e receber o alimento. Mas bem no começo, eu sempre perguntava ao pastor, o que o senhor acha desse livro? Ele disse, não, deixa eu ler um pouquinho antes. Ele lia o livro, ou muitas vezes, eu já li esse livro. Não leia esse livro, não. Ele desvia um pouco da palavra, mas quando a gente está mais maduro espiritualmente, Deus já vai falando. A gente começa e já vê coisas contrárias à palavra. Por isso devemos conhecer a palavra direitinho, tá certo? Peça ajuda a uma amiga, um esposo, para a gente continuar perseverante, para a gente continuar naquele horário, para a gente estar se perguntando, né? E aí, Virgínia, continua fazendo a devocional? Como é que você está? Qual a dificuldade que você está tendo? Vamos nos ajudar, tá certo? O simples fato de a gente dar um passo de humildade convidará a graça de Deus que nos ajuda a mudar, certo, gente? Outras dicas. Não se contente em permanecer no mesmo lugar. A gente pode avançar, orar mais, ler mais, buscar mais.
Não comece dando 1 hora, começando, não, eu vou começar a fazer 1 hora de devocional. Espere, vá aos poucos, 10 minutos, 5 minutos, e aí você vai ver que maravilha, que não há nada no mundo que se iguale a estar aos pés do Senhor. E aí o tempo vai aumentando. Por isso a gente tem que se planejar, mas a resposta certa vem do Senhor. Esse é mais difícil. Não quis mais. Deixa eu levantar para ver se... passou. Uma coisa. Dê um passo de cada vez, como eu falei. Cada passo debaixo da direção divina. E planeje andar na dependência de Deus, sempre. Outra coisa. Lembrar. Você está vendo aí um bezerro de ouro, né? É um ídolo. Achar que você pode resolver até mesmo os assuntos mais corriqueiros sem o conselho do Senhor, nada mais é do que idolatria. A nossa autossuficiência, gente, hoje em dia, principalmente, a mulher é muito autossuficiente. Não é fácil. E segundo Charles Bridges, foi ele que escreveu isso em um livro. Ele disse... Deus, Ele ama ser consultado. Então, vamos consultar o Senhor, sempre, em tudo. Provérbios 3:6. Está vendo aí vários caminhos, né? Reconhece todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Em todo o seu caminho, reconheça o Senhor presente, em cada passo, em cada atitude, em cada fala, em cada gesto. Como dizem as mulheres hoje, caras e bocas, a gente precisa tomar muito cuidado. Está sempre debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. No final das contas, está vendo ali alguém de olhos vendados, prestes a pular do precipício. Ele não sabe se ali é um precipício, não sabe ainda. Mas o nosso maior objetivo na devocional e na nossa vida, no dia a dia, não é a execução perfeita dos nossos planos, aquilo que nós planejamos, ou aumento da produtividade, como sugerimos. Porém, o nosso alvo é o nosso relacionamento com Deus, caminhando o tempo inteiro, na dependência dEle, durante todo o dia, durante todos os dias da nossa vida. Eu retirei algumas coisas desses livros, páginas da web e uns outros, e um folhetinho vocês receberam para ficar as dicas em casa. Eu tenho esse modelinho aqui, se vocês quiserem copiar, a gente pode providenciar algum. Eu tenho vários modelos aqui, mas assim, eu não sei quanto ao tempo. Eu tentei, apesar de tudo, não tomar muito, mas eu queria que vocês participassem com alguma ideia, porque afinal esse era um momento nosso, não meu, de falar. Aí eu queria que vocês colocassem se há alguma ideia, alguma sugestão, alguma palavra, alguma pergunta. Estamos nesse momento aqui agora. Maria, sobre o Socorro Não Tenho Tempo, né? Eu conheci o livro e li, e ele me ajudou bastante nessa questão da devocional, né? Porque era sempre assim, a ideia que eu tinha era de que eu precisava fazer algo muito grande. E eu não conseguia, porque eu não tinha tempo, né? A desculpa de não ter o tempo, de não organizar o tempo. Eu até anotei a frase que você colocou ali, de que nós precisamos que a palavra de Deus dite como nós vamos usar o tempo, e não a demanda, né, do nosso dia. E o livro foi muito útil. Eu até reforço, né, a indicação de Maria, porque ele veio mostrando como a gente pode aproveitar o nosso tempo, porque a gente tem tempo. Deus criou tudo perfeito, inclusive o tempo. A gente é que não sabe realmente administrá-lo. E aí, quando a Lia falou, eu até lembrei que ela disse assim, que começou a cronometrar o tempo de varrer a cozinha e tal. O livro traz esse tipo de dica, que parece uma bobagem, mas quantas vezes a gente está diante da pia, né, cheia de louça, e fala assim, não vou lavar não, que eu estou tão cansada, isso vai demorar tanto. Aí ela traz dicas assim, marque 5 minutos para lavar a louça. E eu comecei a fazer isso, e eu percebi o quanto de louça eu conseguia lavar em 5 minutos, depois em 6 minutos, e depois em meia hora eu já estava com muita coisa feita. E com relação à devocional, a mesma coisa. Ela trouxe o desafio, né? Começa com 15 minutos. E sim. Exato. Então, ela traz essas dicas, né? Isso. Ouvindo sermões bons, né? Porque hoje a gente tem a internet que nos ajuda muito. Então,
Lá em casa, Nicodemos está o tempo todo pregando. Né? O pastor Aló está o tempo todo pregando. Porque aproveita esses momentos para fazer isso. E com relação à devocional, a mesma coisa. Ela traz assim, começa com 5 minutos. E aí eu falei, tá, eu vou começar com 5 minutos. Parece uma eternidade. No primeiro dia, que não deveria ser assim. Mas o nosso coração é pecador. Os nossos desejos, nós lutamos ainda muito com a nossa carne. Né? Então, 5 minutos parece uma eternidade. Meu Deus, dá todos os minutos, menos 5. Ainda tem que terminar. Vamos lá. De repente você está com 10, de repente você está com 15, de repente você está com meia hora, de repente você está com 1 hora. E eu já me peguei, para honra e glória de Deus, assim, várias vezes no trabalho, ansiosa para chegar em casa e ter o meu momento com Deus, porque às vezes não deu para fazer naquele começo. Então, o Espírito Santo vai produzindo em nós, né? E a gente tem, é como ela trouxe aí para a gente orar, pedir, perseverar. E aí a gente vai conseguir lavar a louça sem murmurar, aproveitar o momento da louça para orar. Eu fiquei pensando aqui no que Lia falou, né? Imagine se todas as mulheres do Brasil decidissem, na hora de lavar a louça, interceder, né? Que bênção seria o nosso país. Não, só sobre o que você está falando, né? A importância de aproveitar esses momentos. A gente tem um grupo, como a Maria falou, o WhatsApp ele tem que ter muito controle, né? Mas tem muita coisa boa. A gente tem um grupo que é assim, compartilhe. Lá não pode botar bom dia, não pode botar boa noite, não pode falar nada. É só para a gente compartilhar um vídeo para que a gente... e foi justamente para isso, para que na hora de lavar louça, na hora de passar... Então, quando alguém vê um bom, já coloca lá. Não precisa nem comentar nada. Às vezes, quando a gente já viu tudo, a gente coloca lá, e aí, não tem, já vimos tudo, alguém tem uma dica, e alguém vai lá e coloca. Então, isso tem sido muito edificante. Porque se a gente não inundar a nossa mente da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, com as coisas do Senhor, a gente é engolido. E quando a gente diz que não tem tempo para fazer devocional, eu não vou adiantar minha parte, não. Senão eu já vou falar aqui do que é meu. É o seguinte, quando ela falou aí sobre a importância da gente fazer leituras e ter cuidado com quem escreve, né, que nós precisamos ver se esses livros realmente são confiáveis, porque tem muita coisa hoje no mercado, então a gente tem que ser cauteloso. Então, eu acho muito importante essa dica da gente procurar bons livros para fazer a leitura. Mas, assim, no momento devocional, aquele momento específico que eu separei, assim, os 5 minutos, né, eu não sei o de cada um, eu creio que o livro tem que ser a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é inspirada. E é ela que a gente vai receber dela. E a gente precisa dessa relação intensa com Deus. E só ela pode dar isso para a gente. Claro que em nenhum momento desmerecendo todos os outros livros que nos ajudam. E a gente precisa fazer essas leituras. Porque os homens estão aí sendo iluminados. Nós temos pastores aí que estão voltado, né, para nos ajudar, nos preparar para a palavra de Deus, e tem nos ajudado muito. Mas a gente tem que ter, eu creio que esse olhar, aquele momento devocional, é só a escritura. Rapidinho. Pegando a sua fala, a Elizabeth George, que a Lia citou muito, ela fala muito isso nos livros dela. É muito bom que a gente leia muitos livros, que os livros, às vezes, eles esmiuçam textos que, às vezes, a gente nem dá clareza. Mas ela diz, se no seu tempo você só tiver tempo para uma coisa, que seja a palavra de Deus. Os livros, eles são adicionais, a prioridade é. E a gente não pode também anestesiar a nossa consciência, dizendo assim, eu já escutei muito sermão, eu já ouvi, nada substitui o estudo da palavra de Deus, né? Essas outras coisas são para complementar. Então, gente, eu agradeço a participação de vocês aqui, esse momento... Vou passar, só um minuto. Antes de encerrar, a gente vai passar aqui rapidinho. Você queria falar? Entendi errado. Mas, então, a palavra do Senhor é soberana e é ela que nós vamos ter a princípio. Porém, quando a gente começa, às vezes, se houver um tempo maior, não discordando em hipótese alguma, existe aquelas devocionais diárias, tipo... do Hernandes Dias Lopes, ele começa com a palavra do Senhor, com um versículo e tem um comentário. Para quem está iniciando, para quem é novo convertido, para quem está ainda começando a engatear, é uma ajuda. Eu não sei o que fazer, eu leio, mas eu não estou entendendo. Inicialmente, ele tem um dia, cada dia, mas ele começa com a palavra. Mas se você já vem andando com o Senhor, se apegue a ela, nos outros momentos você vai estar lendo para estar ajudando sempre. E muitas pessoas direcionadas por Deus.
Com certeza. Gente, a partir desse momento a gente vai estar encerrado e vai ter um lanchinho, mas Kel vai falar. Se alguém quiser colocar, fique à vontade. É o que você falou, me veio na hora uma coisa assim, que muito me desmotivava quando eu começava minhas devocionais, aquela coisa, é que eu achava que Deus tinha que me falar naquele dia, né? O que Deus vai me falar? Eu quero sentir, eu quero ouvir a voz de Deus. E quando eu comecei a estudar aquela Mulheres da Palavra, ela é muito clara, dizendo assim, vai ter dias, e a Lau ele falava muito isso para mim, tem dias, Lau, que a gente lê a Bíblia e se diz. Né? Texto super conhecido, que você já leu 1000 vezes, e você não escuta aquela voz, aquele frio na barriga. Não é assim. A palavra de Deus você vai aprendendo. Ela diz, no momento certo, aquilo que você leu, aquilo que você estudou, ele vai ser aplicado. Né? E é para conhecimento. Às vezes vai ser um trabalho longo, árduo. Nem sempre sentar diante da palavra de Deus. Às vezes a gente fala assim, não pode ser por obrigação, tem que ter prazer. O prazer ele vai vir com o tempo. E ele vai vir à medida como a gente conhece o Senhor. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai tendo, né? E às vezes, muitas vezes, vai ser árduo, vai ser aquele momento que não é né? O sentir, o ouvir a vozinha de Deus. É um exercício, né? E o exercício no início, né? Eu fui subir na laje essa semana e me segurei lá na grade, fiz muito esforço. No outro dia, parecia que eu estava toda dolorida. Por quê? Porque eu não faço exercício. No dia que eu fiz uma vez, doeu. Mas eu tenho certeza que no dia que eu começar a fazer exercício, vai ser tranquilo. E a mesma coisa com a palavra de Deus. No início, às vezes, vai ser dolorido, vai ser... Porque a gente ainda não tem, infelizmente, a compreensão verdadeira e profunda de quem Cristo é. Né? Porque quando a gente tem uma amiga que a gente gosta muito, a gente passa horas no Facebook conversando, né? E Facebook conversando, nada a ver, mas eu acho que é isso. E quando a gente for conhecendo mais a Cristo, mais a gente vai ter prazer. Mas a gente não pode esperar que o prazer seja a motivação. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.